Olá, uma satisfação mais uma vez estar aqui com você no treinamento O Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. E do fundo do meu coração, eu desejo que você esteja aproveitando bem mesmo todo o conteúdo que está sendo compartilhado, que está sendo disponibilizado para te ajudar a aumentar o teu conhecimento e que esse conhecimento colocado em prática possa ajudar você a desenvolver uma intimidade cada vez maior com o teu Criador, com o teu Pai Celestial. O objetivo, na verdade, de tudo isso é compartilhar algo realmente muito especial, algo muito valioso, né? Que eu tenho comparado como se fosse aquela pérola de grande valor que aquele comerciante da parábola de Jesus encontrou, e quando ele encontrou, ele vendeu tudo que ele tinha para que ele pudesse adquirir aquela pérola de grande valor. À medida em que você for aumentando o teu conhecimento aqui com as informações que estão sendo disponibilizadas gratuitamente para você, eu tenho certeza que se você for uma pessoa sincera, você vai sentir exatamente isso, o valor imenso disso que você está adquirindo. Porque na verdade nós estamos compartilhando algo muito especial, tirado da palavra de Deus, tirado da palavra do Criador, tá bom? Agora, uma outra coisa muito importante que eu preciso falar aqui antes de nós continuarmos, tá? Se você está aqui nesse vídeo, esse vídeo é o vídeo número 10, ok? E se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu peço que você, por favor, pare agora, certo? Não assista esse vídeo, volta lá no módulo 1 ou no vídeo anterior, na aula anterior, para que você possa pegar as outras informações. Porque esse é um treinamento que não dá para você continuar pegando peças aleatórias. Você precisa ir montando um grande quebra-cabeça. Desse grande quebra-cabeça, ele começa lá no módulo 1. Então, se você ainda não assistiu, se alguém compartilhou esse vídeo com você, eu peço que você não assista esse vídeo agora, tá? Que você assista do início, lá do módulo 1. Por quê? Porque senão vai parecer loucura as coisas que você for ouvindo aqui aqui na nossa aula, entendeu? Porque as informações são somativas. Eu preciso que você tenha tido acesso às informações anteriores para que você possa continuar. Senão você vai me achar um louco, vai achar que isso daqui não tem sentido, vai achar que é uma loucura, vai achar que é uma heresia, entendeu? Então você precisa das bases, das peças anteriores para você poder dar continuidade a esse conhecimento aqui. Tá bom? Isso é muito importante, tá? É muito sério mesmo, porque talvez você pense, mas eu já sei e tal. Tudo bem, você talvez tenha mais conhecimento do que eu em muitas áreas, mas em relação a esse treinamento é algo diferenciado. Por isso que eu peço para que você volte lá no início, caso você não tenha assistido. Tá bom? Combinado? Muito bem. No vídeo anterior, o que nós vimos? Nós vimos algo muito importante, tá? Por que nós fizemos uma explanação tão grande envolvendo a Bíblia e envolvendo a ciência moderna? Tá? Por que nós fizemos isso? Lembra que foram vários vídeos falando sobre a Bíblia mesmo, né? A autoridade da palavra de Deus, foram 4 vídeos. Depois eu falei sobre ciência religiosa. Depois eu falei sobre a questão de como, se nós podemos confiar naquilo que a ciência tem a dizer. Enfim, foram várias informações, tá? Sobre a verdadeira ciência, sobre o DNA mitocondrial, várias informações mesmo, para que você pudesse ter uma visão, mais aberta em relação a isso. Porque muitas pessoas encaram a ciência, o desenvolvimento tecnológico, enfim, as descobertas científicas, como algo assim, como um dogma também, como algo que não pode ser questionado. E você viu que a verdadeira ciência não diz isso. Ela fala, pode questionar, tem que se questionar, tudo. Se você não tiver liberdade de não questionar porque alguma coisa está errada. Entendeu? Por que nós fizemos essa abordagem tão extensa, envolvendo ciência e envolvendo a Bíblia, a palavra de Deus? Fomos buscar provas arqueológicas, fomos buscar estudiosos, pessoas que mesmo que não são cristãos, mas respeitam a Bíblia como livro sagrado. Por quê? Porque foram fazer o dever de casa, foram estudar, foram buscar as informações, foram analisar. Porque essas pessoas falaram assim, bom, se bilhões de pessoas confiam nesse livro, ele deve ter algo especial, então vamos buscar. E eles ficaram impressionados de ver a coerência, de ver que esse livro realmente contém algo especial. Ok? Muito bem. Então, por que nós fizemos isso? Porque existe uma grande batalha, uma batalha no campo invisível, uma batalha onde existem seres espirituais
que não querem que você tenha acesso à sã doutrina. Você pode ter acesso parcial, eles não estão nem aí. Entendeu? Tanto é que você vai entender como que eles pegaram verdades e distribuíram em diversas denominações religiosas. E isso gera uma confusão muito grande. E você vai entender o porquê. Então, nós precisamos ter informações, analisar de uma forma mais profunda, porque senão você fica perdido no meio de meias verdades, que é o que tem acontecido de uma forma muito extensa, vamos dizer assim. Ok? Muito bem, isso foi na aula anterior. Na aula de hoje, se prepara porque eu vou começar a abrir a minha linha do tempo agora. Baseado em cima de toda essa introdução, vamos dizer assim, até agora, ainda eu posso dizer que faz parte de uma grande introdução, tá? Então depois disso, agora eu vou abrir a minha linha do tempo, porque agora você já tem uma base. Agora você já tem várias peças de cronologia, peças de localização na escala de tempo. Agora você já tem uma visão diferente, se você está acompanhando, sobre onde nós nos encontramos, tá? Então agora eu vou abrir a minha linha do tempo. Mas antes disso, tem alguns lembretes, ok? Essa apostila, esse PDF que você está vendo, que eu estou usando como base para a gente poder fazer as gravações das aulas, para que eu possa fazer as gravações das aulas, se você quiser adquirir esse PDF gratuitamente, você vai ter que entrar dentro do portal da Eduz. Tá bom? Tá aqui, ó. Embaixo desse vídeo vai ter um link, você vai clicar nele, vai fazer um cadastro gratuito também, certo? E vai ter acesso a um portal. Todas as informações vão estar dentro desse portal, inclusive esse PDF, com mais de 180 páginas de informação. Ok? Esse é um grande presente para você. E lá você vai ter links, você vai ter todas as informações necessárias, tá certo? Como por exemplo aqui, ó, o link para entrar no grupo do Telegram, do grupo das pessoas que fazem parte do treinamento O Grande Segredo Revelado. Então você vai ver que é um movimento que não começou agora, como eu já expliquei para você. Esse movimento de reconexão, ele começou no início da história da humanidade. Nós já falamos sobre isso aqui, tá? Começou lá no início, quando o homem se desconectou, Deus na sua presciência, ele criou um meio de reconexão. Então não foi quando Cristo chegou, foi muito antes. Foi uma ação da parte do Pai. Cristo não existia ainda. Você vai ver isso depois. Alguns já vão chocar com essa expressão que eu acabei de dizer aqui. Não, mas não é possível, isso é uma heresia. Calma, depois vocês vão ver. Por isso que eu falei que é um treinamento diferente de tudo que você já viu. Tá bom? Então, muito bem. Uma outra coisa, um outro lembrete, que se você quiser compartilhar esse conhecimento, compartilha com outras pessoas. Tá? Pega o link do treinamento Grande Segredo Revelado, compartilhe com teus amigos, com teus colegas de escola, colegas de trabalho, com teu patrão, com teus funcionários, com teus familiares, não importa. Juntos nós vamos levar isso, a oportunidade, para que as pessoas também possam aprender sobre o verdadeiro propósito e a verdadeira identidade de Deus. Tá? Isso aí eu posso garantir para você, que vai ser algo transformador para a sua vida à medida em que você for colocando em prática. Beleza? Estamos combinados assim? Então se você já quiser compartilhar, já se sentir preparado, preparada para compartilhar, agora é o momento para você poder fazer isso, tá? Copia o link do treinamento, manda para essas pessoas, para que eles também possam perceber a preciosidade desse conhecimento. Tudo lembra para a glória, para o louvor do nosso amado Deus e Pai, o Senhor Yahvé. Tá certo? Muito bem. Bom, o que nós vamos ver na aula de hoje? Aula número 10. A marca registrada do Deus Todo-Poderoso. Essa é uma aula, vai ser uma aula curta, tá? Mas é só para você entender que existe uma marca registrada. Qual é essa marca registrada, Ronaldo? Se prepara que você vai gostar demais, tá bom? Então vamos lá, vamos ver agora. Mas antes, obviamente, tá? Nós vamos fazer o que nós estamos fazendo em cada uma das aulas aqui do módulo 2, que é justamente pedir as bênçãos, né? E a ajuda do nosso amado Pai Celestial para esse estudo aqui, para que possa clarificar a nossa mente, abrir o nosso coração, para a gente poder tirar o máximo proveito dessas informações, tá certo? Então, vamos fazer uma oração. Nosso amado Deus, nosso Criador, nosso Pai Celestial, Senhor Yahvé, com muito respeito, queremos nos aproximar até a Tua presença e dizer o quanto nós amamos o Senhor, dizer o quanto nós somos gratos pela vida, dizer o quanto nós somos gratos pelo ar, dizer o quanto nós somos gratos por tudo que sustenta a nossa vida, Pai. Mas em especial pela oportunidade que nos dá de poder entender sobre o Senhor, sobre os Teus propósitos, de poder entender quem o Senhor é, de poder entender que o Senhor tem algo muito especial registrado na Bíblia Sagrada.
e que o Senhor é um Deus maravilhoso e que disponibiliza esse conhecimento para todas as pessoas sinceras. Que o Senhor, por favor, nesse momento agora, atue poderosamente no nosso coração, Pai, limpando tudo aquilo que precisa ser limpo, tirando as escórias, tirando as distorções, tirando as crenças distorcidas que um dia nós acabamos assimilando do sistema religioso, e nos ajude, por favor, a perceber quem são aqueles que realmente detêm aquilo que é sagrado, a sã doutrina da Tua Palavra, que é algo puro que nos ajuda a entender a sua identidade, a identidade do Cristo e o seu propósito em relação à vida. Que toque o coração e ajude cada pessoa aqui que está ouvindo que está tendo acesso a essas aulas, que essas pessoas possam também absorver essas informações e desenvolver cada vez mais intimidade com o Senhor. Por favor, Pai, nós estamos numa guerra onde seres espirituais não querem que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento. Por isso que o Senhor proteja a vida de cada pessoa aqui. Proteja a vida de cada pessoa que estiver acordando em relação ao Senhor, em relação ao relacionamento contigo. Que essas pessoas possam sentir realmente o tom da verdade, algo diferenciado, que existe sim uma verdade absoluta que vem da tua parte, não algo distorcido, que esse sistema tenta convencer as pessoas de que não existe, de que tudo é relativo, e na verdade não. O Senhor é a origem de tudo, o Senhor é a nossa base, o Senhor é o Criador Todo-Poderoso e digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Por isso, Pai, nós dedicamos cada minuto que for investido aqui nesse treinamento, nessas aulas. Tudo isso é direcionado ao Senhor. Nós consagramos a Ti, para que as pessoas realmente possam perceber que tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor. Por isso, obrigado por essa oportunidade e abençoe a vida em todos os campos de cada pessoa, de cada ouvinte sincero aqui. E é no nome de Jesus que nós nos expressamos e pedimos a Tua ajuda. Amém. Muito bem, agora nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Falando sobre a marca registrada do Deus Todo-Poderoso. Olha só, e você vai ver que é muito interessante, por quê? Porque essa marca registrada, como essa imagem mostra aqui, ó, é como se existisse um fio dourado que conecta todas as pessoas com Cristo, com o Filho de Deus e com o Deus Todo-Poderoso. É muito interessante isso daqui, tá? Então nós vamos começar a desenvolver justamente esse aspecto aqui, ó. E para isso eu vou abrir a minha linha do tempo, tá? Essa é uma linha do tempo que eu criei, certo? Eu desenvolvi em cima de todo aquele conteúdo que eu passei para vocês no início do módulo 2. Por isso que eu falei para você, se você não assistiu as outras aulas, as aulas anteriores, não dê continuidade a esse treinamento agora, porque não vai fazer sentido. Você vai achar que eu tô louco, que eu bati a cabeça na guia, enfim, você vai achar um monte de coisa. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você realmente perceba que é algo muito bem estruturado, que tem começo, tem meio e tem fim. Só que as peças precisam ser colocadas nos seus devidos lugares. Até o final do treinamento, eu vou falar aqui dezenas de vezes sobre isso. Se não assistiu às aulas anteriores, volta e assista. Não só as aulas, mas em especial os materiais complementares. Porque é eles que vão ajudar você a chegar às suas próprias conclusões. Porque, na verdade, é como eu falei para você, esse estudo que eu estou passando para você é o resultado de décadas de estudo, de pesquisa, de cavar fundo, de ir atrás de informações, de decepções, de tristezas, de muitas lágrimas. Isso já aconteceu. E agora você está recebendo isso mastigado. Ok? Então, se isso atingir o objetivo, ajudar você a se conectar diretamente com o Pai, você vai ver que é muito... Eu vou me sentir muito feliz. E eu gostaria que você compartilhasse, entendeu? Esse tipo de comentário abaixo do vídeo aí, enfim, para que outras pessoas possam perceber que realmente é um conhecimento diferenciado, tá bom? Então, olha só, a minha linha do tempo, a marca registrada de Deus... do Deus Todo-Poderoso. Qual que é a marca registrada do Deus Todo-Poderoso? Uma palavrinha. Relacionamento. Essa é a marca registrada do Deus Todo-Poderoso. E você vai ver que isso é muito significativo. Tá? Desde que ele criou Adão, desde da criação de Adão e Eva, cerca por volta lá do ano 3.950, 4.000 e pouquinho, antes de Cristo. Olha só, então nós estamos aí
com aproximadamente com um período abrangido de história humana de 6.024 anos. A linha do tempo, então, de Adão até nós. Tá vendo aqui, ó, essa imagem que representa a atualidade. Isso daqui no ano de 2024, quando eu criei essa imagem, tá? Agora nós estamos no início de 2025. Mas, enfim, é isso daqui, ó. Grava bem essa imagem aqui, ó. Sim, desde Adão e Eva até a atualidade, não existe uma outra palavra que expresse melhor, certo? O nosso Criador, do que essa palavra aí, que é relacionamento, porque Ele é um Deus de relacionamento. E você vai sentir isso, tá? Ele nunca abandonou a humanidade, embora é criticado, tem muitas pessoas que simplesmente tentam descredibilizar, tentam inclusive tirar Deus da jogada, tá? Claro que nós já demos uma pincelada nos porquês isso acontece, e existem seres poderosos do mal que estão por trás disso, e nós vamos explorar isso mais profundamente nas próximas aulas. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui para a gente começar a falar sobre Deus, o Deus de relacionamentos. Olha só, imagine um artista, gostaria de começar assim, ó. Imagine um artista pintando com delicadeza a tela de uma obra-prima. Deu para imaginar? Então cria esse quadro mental. Um artista pintando delicadamente, certo, uma tela de uma obra-prima que ele está desenvolvendo. Cada pincelada que ele dá é única, cheia de intenção, cheia de cuidados. Vá desenvolvendo aí na tua mente. Assim é o relacionamento de Yahvé. Depois você vai entender sobre esse termo também que a gente usa, sobre o nome de Deus, tá? Mas é Yahvé com aqueles que ele criou, ok? Desde o início, a sua marca registrada foi o quê? Foi proximidade, como um pai amoroso que guia os passos de seus filhos. Tanto é que a criação é um reflexo da pessoa de Deus. Assim como numa família tradicional, tem o pai, tem a mãe e tem um filho. E pode ver que quando é uma família amorosa, o que você percebe ali? Relacionamento, proximidade, amor. A mesma coisa nós vemos em relação a Deus e toda a sua criação humana. Ó, ele formou Adão do pó da terra e soprou em suas narinas o quê? O fôlego de vida. Segundo Gênesis capítulo 2, versículo 7. Marcando o início de uma conexão profunda e uma conexão pessoal. Por isso nós falamos sobre o Deus de relacionamentos, tá? Mesmo quando a humanidade foi, olha só, foi manchada pelo pecado, Yahvé não desistiu de restaurar a sua obra-prima. Ele caminhou pelo jardim chamando onde estás. Se você pegar o relato de Gênesis, se você já leu todo o relato de Gênesis, você vai lembrar ali, ó, Gênesis 3:9. Ele perguntou para o homem, para a mulher, onde estás? Provando que mesmo diante do erro, o relacionamento sempre foi o centro da sua busca. Isso é muito importante. É emocionante quando você entende isso. Deus ele não julgou as pessoas. Embora alguns se sentem distantes de Deus, ele não julgou as pessoas de uma forma assim, aleatória. Ó, se vira, não estou nem aí com você. Ele nunca fez isso, tá? Essa mesma dedicação e amor fluem através de toda a história. Quando você começa a ver o relato bíblico de Gênesis a Apocalipse, você vê exatamente isso. Como um fio dourado que liga, olha só, os relatos das Escrituras. Então nós vamos mergulhar aqui nessas histórias agora, tá? E ver como o Criador Todo-Poderoso deseja não apenas ser adorado, mas estar ao nosso lado, guiando cada passo com sua presença inigualável. Então é isso que eu quero que você perceba, à medida que a gente for analisando cada um dos textos bíblicos aqui. Não vai dar para eu transcrever todos os textos em função dos relatos que são relatos extensos muitas vezes, tá? Então eu vou citar alguns, mas o que eu pediria? Que você abrisse a tua Bíblia, toda vez que eu citar um novo personagem e o relato for um pouco extenso, tire um tempo para você poder ler o relato na sua extensão. Tá bom? Isso é muito importante você fazer, tá? Mesmo que não seja hoje, mas acabou essa aula, talvez à noite, talvez amanhã, tira um tempinho para você poder fazer isso. Faça a sua oração e depois leia todo o relato, para você então ter todos os detalhes ali à sua disposição para análise. Ok? Então vamos lá. Vamos começar falando então sobre Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros a experimentar o que? Essa proximidade.
desse relacionamento íntimo com o Criador. Criados à imagem de Deus, eles viviam onde? Viviam no paraíso. Ai, mas o paraíso é algo metafórico porque nunca existiu. Nós já conversamos sobre isso. Se você não assistiu às aulas anteriores, tem que voltar lá. Por isso que eu falei sobre a autoridade da palavra de Deus. Porque todos esses argumentos foram analisados naquelas aulas, para que você possa ter confiança agora na palavra de Deus. Por isso que nós estabelecemos uma base, para que agora você possa entender. Porque muitas pessoas querem criticar, mas de forma desconexa, não estão conectados, não estão seguindo a sequência. Então, tem que seguir a sequência. Então, vamos lá. Mesmo após a queda, Yahvé os procurou, demonstrando que seu desejo era restaurar a conexão perdida, porque eles se desconectaram da fonte criadora. Segundo Gênesis capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz assim, ó: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava, olha só, no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? O que a gente percebe aqui? A gente percebe o quê? O desejo. Porque na verdade era costume de Deus passear pelo jardim para se relacionar com a família humana. Olha que incrível. Nós, seres humanos, somos projetados, somos criados com esse privilégio de nos relacionarmos com o Criador Todo-Poderoso. Adão e Eva perdeu isso. Mas Deus fez meios para restaurar a conexão. Muito bem, então esse foi o relato envolvendo Adão e Eva. Então quando a gente começa a analisar toda a conversa, tudo que aconteceu, o que você percebe? Relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Tá? Ele não fez você para ser ilha, para ser sozinho. Por isso que é tão tóxico, por exemplo, vou apenas abrir um parênteses aqui, em relação ao que está acontecendo hoje por causa da tecnologia. Celulares, smartphones, computadores e tudo mais, as pessoas se isolam, entendeu? De uma forma muito doentia. E elas perdem a oportunidade para poder se desenvolver a nível de relacionamentos. Primeiro, entre as pessoas. Tem dificuldade de conversar, de comunicação, de olhar nos olhos. Mas também, depois, em relação à própria pessoa, a um relacionamento mais íntimo com o Criador. As pessoas não têm tempo para isso. E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado. Ok? Então vamos lá. Um outro exemplo muito interessante. Caim e Abel, tá? Foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Nos mostram como Deus se importa. Olha só. Com a sinceridade da adoração. Corrigindo e guiando com amor. Mesmo diante do erro. Tá? Então Deus, ele se relacionou com Caim, com Abel. Depois que Caim matou Abel, o relato de Gênesis. Depois leia esse relato para você ver que interessante. Capítulo 4, versículos de 1 a 16. Então, o relacionamento de Deus em relação a Abel, o relacionamento de Deus em relação a Caim, mesmo depois que ele matou o seu irmão. Quando Deus tomou iniciativa, chegou para conversar com ele, qual foi a reação dele? O que a gente percebe? Deus de relacionamento. Nesse relato também. Então, Gênesis, capítulo 4, versículos 1 até o 16. Tá? Tira um tempinho para poder examinar esse texto que vai valer a pena também. Tá? Um outro relacionamento, Enoque. Com Enoque nós vemos um exemplo brilhante, olha só, da intimidade, certo? De intimidade, onde ele andou com Deus e foi o que? Arrebatado para não ser assassinado pela geração perversa de sua época. Esse relato aqui é muito interessante, inclusive ele dá pano para manga, por assim dizer. Porque alguns acreditam que isso aqui está em Gênesis capítulo 5, versículos 21 até o 24. Então eu peço que você tire um tempo depois para poder ler esse relato também, 21 até o 24. Então a expressão andar com Deus é mais do que uma frase. É a marca de um relacionamento verdadeiro. Olha só, porque Enoque ele andou com Deus. Então essa expressão significa o quê? É a marca de um relacionamento verdadeiro entre um homem e o seu Criador Todo-Poderoso, onde a vida é vivida em harmonia com o Criador. Tá? E é muito interessante que, embora alguns acreditem ou não, porque Enoque ele já foi para o céu. Não, ele não foi para o céu. Ele não foi morar com Deus. E tem todos os motivos para isso. Tá? Eu não vou explicar em detalhes, mas é só para você pensar. Por exemplo, toda a humanidade ainda não havia sido resgatada. Então não haveria
mesmo que o homem fosse para o céu, não haveria essa possibilidade, porque Cristo ainda não havia entregue a sua vida como resgate da humanidade. Se você analisar essa lógica, você já tira isso da cabeça. Opa, calma, então ele realmente não foi para o céu. Ele foi arrebatado para um outro lugar. Depois você vai ver isso, é muito interessante, tá? Mas as pessoas acabam tentando usar isso para apoiar determinados dogmas, determinados ensinos heréticos, distorcidos, que não se encontram na palavra de Deus. Tá? Isso eu já posso afirmar para você aqui nessa passagem, beleza? Então vamos lá, porque alguns vão perguntar, puxa, ele foi arrebatado para o céu, ele foi para o céu. Não, ele não foi morar com Deus, tá bom? Inclusive depois ele morreu, tá? Morreu mesmo. Então vamos lá. Um outro exemplo de relacionamento, Noé. Noé foi cercado por um mundo corrupto, olha só, mas mesmo assim encontrou favor diante do Senhor Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque escolheu obedecer e confiar, construindo uma arca por fé, mesmo quando parecia loucura. Porque imagina, um senhor de idade, junto com seus filhos, construindo uma embarcação de mais de 135 metros de comprimento, 22 de largura, 13 metros de altura, algo gigante, no meio do nada, por assim dizer. Então as pessoas olhavam, não, um velho louco, né? Um velho louco, é o velho louco, entendeu? Que estava construindo aquilo. Tá? Inclusive nós já analisamos a questão de Adão e da Arca de Noé, né? Será que dá para a gente confiar e tudo mais? Mas vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículos 8 ao 22. Gênesis 6, 8 ao 22. É um relato muito interessante. Depois analisa para você ver, mais uma vez, relacionamento entre o Deus Todo-Poderoso e um ser humano, onde ele percebeu no coração daquele ser humano sinceridade, pureza, alguém que amava a justiça. Tá? Assim como Noé, Abraão, depois aqui a gente vai falar sobre um outro personagem já. Mas então Noé. Noé foi um exemplo clássico aqui, tá? Extraordinário, de alguém que realmente andou com Deus de uma forma muito íntima. E a sua vida foi preservada, ele viveu centenas e centenas de anos. E foi o grande responsável para o restart, vamos dizer assim, da humanidade, tá? Houve algumas razões muito importantes, muito sérias, porque o DNA humano estava sendo corrompido pela influência de seres espirituais. E Deus teve que intervir. Por quê? Porque eles queriam corromper ao ponto de interferir na linhagem. Por isso que cronologia é importante, a gente estudar as linhagens históricas são muito importantes. E esses seres espirituais queriam mexer no DNA humano para que o Messias não chegasse, para que ele não pudesse ter a linhagem correta. Então Deus interviu, certo? De uma forma muito poderosa, exterminando mesmo tudo aquilo que respirava na face da terra, para poder restartar a humanidade por causa da ação dos demônios, que tinha sido muito destrutiva. Tá? Basicamente foi isso, tá bom? Então vamos lá. Assim como Noé, um outro exemplo de alguém que andou de uma forma muito poderosa com Deus, Abraão. Abraão foi chamado a confiar em promessas grandiosas. Ele se tornou amigo de Deus, porque ouviu, obedeceu, colocando seu relacionamento com o Senhor Yahvé acima de tudo, segundo Gênesis, capítulos 12, versículos do 1 até o 9. Leia esse relato. É emocionante. Claro, depois a gente vai ver, quando a gente chegar nos patriarcas, nós vamos abrir toda a linha do tempo para você aqui. Nós só estamos dando uma pincelada aqui, só para você já perceber a questão de Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele não é uma energia, porque assim, vocês vão ver que muitas estratégias foram desenvolvidas pelos seres espirituais para te desconectar da fonte criativa. Para você achar que a fonte criativa, que o criador de tudo, ele não é pessoal. É uma energia cósmica. Olha, porque o universo, ele vai te dar isso, ele vai te dar aquilo. Não, não é assim que funciona. Tá? O Espírito, o poder de Deus, atua em tudo sim. Permeia tudo sim. Mas o Criador é pessoal. E alguns não entendem isso. Mas não é possível, porque é tão grande, porque... Primeiro, eles nem têm noção do tamanho que é. O que nos ensinaram, você vai ver que é chocante no final desse treinamento, inclusive sobre cosmologia, não está em harmonia com a realidade. E você vai ver isso, tá? Mas tudo tem a hora certa. Então vamos entender isso daqui, ok? Então Deus, amorosamente, ele desenvolveu um íntimo relacionamento com esse homem chamado Abraão. Gênesis capítulos 12, versículos do 1 até o 9. Vale a pena você gerar um tempo para estudar sobre isso.
tá? Para ler esse relato, para meditar sobre esse relato, ok? Um outro exemplo de relacionamento muito poderoso, Moisés, tá? É um outro exemplo poderoso de relacionamento entre Deus e seres humanos. Quando o Senhor Yahvé o chamou na sarça ardente lá no deserto onde ele estava, ele revelou o seu nome e demonstrou que seria um diálogo, seria uma parceria, seria uma conexão que transformaria a história. E foi exatamente isso que aconteceu. Tá? Porque ele foi usado para resgatar agora uma nação que estava servindo de escravo lá no Egito. Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 22. Então vale a pena você poder analisar isso daí. Então esse foi um dos grandes líderes que Deus usou para poder resgatar pessoas, para poder tirá-las de um estado de servidão. Foi muito interessante isso daí, tá? Então leia Êxodo capítulo 3, versículos de 1 a 22, tá? Um outro exemplo agora, já partindo para os juízes, lá de Josué e Débora. Olha só que interessante, tá? Aliás, Josué ainda é um líder, tá? Então, líderes corajosos também evidenciam que o relacionamento com Deus capacita para enfrentar desafios e cumprir propósitos. Josué capítulo 1, versículos 1 a 9, leia também para você ver. E Juízes capítulo 4, versículos 1 a 24, falando sobre Débora. Então você vai ver que haviam pessoas, certo? Que Deus, no decorrer do tempo, foi usando. E esses relatos são muito interessantes, certo? São muitos e muitos relatos na Bíblia inteira que mostra que Deus ele é um Deus de relacionamento. Ponto. Isso é muito importante entender. Ele é um Deus pessoal, ele quer se relacionar com você. Ok? Muito bem. Se algo, que une essas histórias, olha só, é que o Senhor Yahvé sempre tomou a iniciativa para o quê? Se aproximar. Sempre tomou a iniciativa, mostrando que ele não é um Deus distante. Olha só, mas alguém que quer andar conosco, como um amigo caminha ao nosso lado. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você vai ver que a ciência, que a pseudociência, ela tenta fazer você acreditar que você é uma poeira cósmica, que você não é nada, que nós somos só um pontinho no meio da imensidão de algo. Olha o que está se expandindo, lá daquela teoria de Lemaitre lá de 1924. Você vai ver que, infelizmente, a grande parte do que é falado sobre isso é pura balela. É uma ilusão que acabaram criando. Isso é muito chocante. Mas você vai ver que Deus, ele não está longe. Você não está simplesmente em algo que você não sabe onde é. Tudo isso você vai entender com profundidade. Parece loucura, Ronaldo? Parece. Mas se prepara, porque tem muita coisa que você nem sonha em que foi usado de uma forma muito sutil e muito poderosa ao mesmo tempo para poder fazer você acreditar que Deus está distante ou que ele não existe. Porque milhões acreditam que Deus não existe. Ok? Olha só. Mas alguém, então eles querem fazer você acreditar que Deus está distante, mas alguém que quer andar conosco como um amigo caminha ao nosso lado. Então Deus ele é assim, ele é isso, ele é alguém que quer andar conosco, como um amigo que quer andar do nosso lado. Sua marca é o relacionamento e ele convida você a fazer parte disso. Assim como ele falou a Abraão, chamou Noé, andou com Enoque, capacitou Débora, ele deseja o quê? Também caminhar com você, caminhar comigo. Se aprofunde, portanto, nessa jornada, tá? E desfrute e descubra melhor como fortalecer esse laço com o treinamento Grande Segredo Revelado, Sã Doutrina, Movimento Deep Reconnection. Por quê? Porque no coração do verdadeiro Deus está o desejo de ter você bem perto. Deu para você entender isso? Então, a chave principal dessa aula aqui é uma aula curta, mas é uma aula muito profunda. Porque Deus ele quer você para se relacionar com você. Ele ama você. Você é pessoal para ele. Ah, Ronaldo, mas eu estou passando um monte de problema e tal. Não importa. O problema que você esteja, as decepções que você já passou, não importa. Deus ele quer você. Se você realmente está percebendo que isso tem coerência, se você está acompanhando, está colocando em prática as informações, você já está diferente. A sua confiança nele já está diferente. E esse é o objetivo. Então ore a ele. Busque a presença dele, porque ele quer estar junto com você, como um pai
que caminha ao lado de um filho, dando-lhe segurança, amor e proteção. Pode ter certeza disso. Por mais impossível que pareça, é isso. Esse é o desejo do Criador para você, para a sua vida. Ok? Olha só, esse aqui é um quadro bem interessante, que são algumas referências sobre relacionamento de Deus com a humanidade, tá? Então aqui vai desde o início lá de Adão, lá em Gênesis até Apocalipse, aliás, até os Atos dos Apóstolos que eu fiz aqui, ó, tá? Então você vai ver aqui sobre Adão, sobre Eva, Caim, Abel, Sete, Enoque, Matusalém, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, tá vendo aqui, ó? Depois, para a era dos juízes, né? Gideão, Sansão, Samuel, depois na era dos reis como Davi, Salomão, depois os profetas Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, enfim, até Jesus Cristo e os apóstolos. Todos esses textos aqui, o que eu pediria para você, por favor, tira um tempo, leia, medita, porque isso vai ajudar você a ver, opa, Deus, ele é real, pessoal, Deus de relacionamento. Quer se relacionar comigo? Acabou. Então nós temos milhares de exemplos na Bíblia que mostram que Deus ele não é uma energia cósmica, certo? Que determinadas teorias, né, acabaram disseminando isso. Olha, porque o universo, como se ele fosse um gênio lá da lâmpada para poder te servir. Não, não é assim que funciona. Ele é o Criador, nos fez de uma forma amorosa para podermos viver com relacionamento entre pais e filhos, com respeito profundo, certo? É isso que Deus deseja. Então, pega esse quadro, estuda esse quadro, todos os versículos citados aí. Tira um tempo, vale a pena. Tá? A nossa aula está sendo mais curta, justamente para que você possa pegar isso e você possa mergulhar nesse estudo aqui. Então, pega todos esses relatos e depois você vai me dizer como que você se sente, como que você se sentiu em cada uma das expressões que foram registradas sobre esses personagens, ok? Muito bem, então, o que nós vimos aqui? Ó? Então, de Adão e Eva até o dilúvio, depois do dilúvio até Cristo, e de Cristo até nós, aproximadamente houve um período de 6.024 anos, que muitas pessoas acreditam, a ciência moderna fala que a idade da humanidade é mais de 300 mil anos, né? Alguns aí, outras linhas cronológicas falam que tem bilhões e bilhões de anos. Desculpa, mas não é assim que funciona. A realidade, certo, é que a humanidade é jovem, tá? E tem muitas evidências para isso. Embora as pessoas acabem duvidando por tantas coisas que foram colocadas como dogmas, que nós já vimos, inclusive, na questão da ciência, das pesquisas, não, porque não sei o quê, papapá. Tudo bem, a pessoa tem o direito de acreditar no que ela quiser, certo? E não é fechar os olhos para a realidade. Porque a gente tem que ter uma base, tá? E tudo ao nosso redor, conforme a gente já viu, mostra claramente. Nós somos criados, existe um Criador e ele explica para nós. Acabou! Ah, mas é muito simples. Sim, mas ele é simples. E é isso que a gente precisa entender. E que muitas pessoas não entendem. Tem raiva porque é muito simples. Mas é simples mesmo. Vamos comparar, por exemplo, teu corpo. Teu corpo ele é uma estrutura incrível. Mas se você quiser ter saúde, fazer com que essa máquina viva, tem uma coisa que é muito simples, mas as pessoas não fazem. Tome água viva. Isso é muito simples. O que é isso, Ronaldo? Depois você vai entender isso futuramente. Mas a maioria das pessoas nem sequer consegue entender isso, que elas tomam água morta por causa da estrutura molecular. E as pessoas não sabem disso. Mas a água viva, da forma original, ela é um santo remédio para o corpo. E as pessoas não sabem. Imagine se você fosse no médico e ele falasse para você, mas olha, o seu problema é que você precisa tomar água viva. Você vai tomar água numa quantidade XYZ, tá? Todos os dias. Esse é o teu remédio. O que a maioria faz? Esse médico não presta. Por quê? Porque é muito simples. Não pode ser só água. Mas a água, ela está ligada à saúde. Tá? 60%, 70% de todos os problemas seriam resolvidos se as pessoas tomassem água viva. Tudo é simples. Na questão adoração, você vai ver também que é simples, mas foi feito de uma forma complicada para que você se distanciasse e não percebesse que é simples. Ok? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Qual que é o resumo que a gente pode fazer aqui? Ó? O interesse de Deus pelos seres humanos é destacado ao longo das Escrituras. É isso que eu quero que você entenda. Por isso, pegue aqueles textos todos.
mostrando seu desejo, olha só, constante de relacionamento com a humanidade. Ele não precisa, tá? Mas ele ama se relacionar, ok? Porque ele já é completo em si mesmo. Desde Adão e Eva, no Éden, Gênesis 2:3, Deus interage com os seres humanos. Olha só, orientando, corrigindo, mantendo um vínculo pessoal, porque Deus ele é pessoal. Ele se relaciona diretamente com figuras como Noé. Ele se relacionou, diretamente com figuras como Noé, Gênesis capítulo 6, Abraão, Gênesis 12, Moisés, Êxodo 3, Davi, 1 Samuel 16, e mais tarde com profetas como Isaías, Jeremias, certo? E em todos os casos Deus o que? Guia, protege, olha só, direciona suas vidas, demonstrando o quê? Demonstrando a sua vontade de estar presente e ativo na história humana. Esse relacionamento culmina com Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 1, através de quem Deus estabelece um relacionamento eterno e transformador com toda a humanidade. Então, basicamente, o resumo dessa aula seria isso daí, tá? Espero que você tenha gostado. Vamos fazer agora quais são as perguntas de reforço, de reflexão, para que você possa registrar os insights aí para seu uso pessoal. Então, vamos lá. Primeira pergunta, por que foi importante para você analisar o tema marca registrada do Deus Todo-Poderoso? Baseado nisso que você ouviu, nisso que você leu, nos versículos que você analisou. Por que foi importante fazer isso? Coloca por escrito. Segunda pergunta, conseguiu assistir todo o material como verdadeiro pesquisador de forma imparcial ou teve dificuldade em assistir a aula dessa forma? Então coloca seus sentimentos, como é que foi fazer essa aula? Tá? As coisas que você ouviu aqui do seu amigo Ronaldo, e o que você pôde chegar às conclusões. Como foi? Coloca também. Terceira pergunta. Como essa aula mexeu com você? Se sentiu incomodado, desconfortável com o que você ouviu sobre a marca registrada do Deus Todo-Poderoso? Expressa o que você sentiu. Esse é o material teu. Quarta pergunta. Quais foram os insights, certo? O material ajudou você a responder algumas das 21 questões mencionadas no início do treinamento? Lembra, se você quiser, volta lá, pega as 21 questões, faça de novo, analise essa aula. Opa, me ajudou sim, nisso. Coloca. Combinado? Muito bem. Uma outra coisa que eu quero falar para você é sobre a questão do Pix, tá? Se você quiser apoiar o meu treinamento, apoiar o trabalho que eu estou realizando 100% de forma gratuita aqui para disponibilizar esse conhecimento, eu não cobro por ele, mas se você quiser apoiar financeiramente, você também tem a oportunidade. Tá aí o meu código QR, só você escanear, entendeu? E fazer a contribuição, o donativo que você desejar, o valor que você desejar. Será grátis e será usado também para a gente poder impactar e levar isso de uma forma ainda mais poderosa para muitas e muitas outras pessoas. E desde já agradeço aí a sua contribuição, tá bom? Muito bem, vamos lá. Antes da gente falar sobre a próxima aula, deixa eu dar mais alguns lembretes. Lembrar para você que, se você quiser essa apostila, o link para você poder acessar está abaixo desse vídeo, tá? Que é justamente o acesso ao portal da Eduz. Então fique à vontade para poder acessar lá e baixar o seu PDF. Se você já quiser compartilhar essa aula, pode compartilhar essa aula com quem você quiser, entendeu? Colegas, amigos, pessoas que você pensou, às vezes vem na sua mente, puxa, esse material poderia ajudar fulano, poderia ajudar Beltrano. Tenho certeza que aí juntos nós vamos levar isso para muitas e muitas outras pessoas, ok? E se você quiser fazer parte do grupo do Telegram, também o link vai estar dentro do portal da Eduz. Muito bem, esses eram os lembretes. A próxima aula nós vamos falar sobre algo muito interessante, tá? Sobre a identidade, a impressão digital, olha só, sobre como adorar a Deus. Existe uma impressão digital sobre como adorar a Deus, Ronaldo? Existe. Eu vou trazer isso e abrir isso para você. E é muito interessante quando você perceber e entender essa impressão digital. Porque você vai, de uma forma muito rápida, começar a identificar padrões. Você vai analisar, por exemplo, uma determinada denominação, não para julgar ninguém, tá? Não para se achar melhor do que ninguém. Mas você vai começar a perceber de cara, isso aqui faz parte da sã doutrina, isso não faz parte. Essa forma como estão adorando, tudo bem, estão sendo sinceros, mas não reflete a sã doutrina da palavra de Deus. Tem que entender isso.
Então existe uma impressão digital, sim. Só que foi paralelamente criado outras formas muito próximas de uma impressão digital para poder confundir. E a grande maioria da humanidade está confusa em relação a isso. Como nós já falamos, como se estivessem dentro de um grande labirinto e não conseguem saber para onde ir. Então fazem de tudo, não conseguem saber para quem orar, para você ter uma ideia. Não sabe se ora para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, não sabe. Entende? Por quê? Porque existe muita confusão. Então a gente precisa tirar essa confusão. Tem que ter clareza, tem que ser fácil, tem que ser simples, mas as pessoas complicam. E quando você mostra algo simples, não pode ser tão simples. É simples. E você vai ver isso à medida em que o teu conhecimento for aumentando. Ok? Então, de coração, eu desejo que você aproveite a próxima aula, tá? Que você tenha gostado dessa aula também, onde nós falamos sobre a marca registrada do Deus Todo-Poderoso, que agora você já ficou bem evidente aí na sua mente, né? Que é relacionamento íntimo. Ele quer se relacionar com você como filha, como filho amado da sua parte. Tá bom? Vamos concluir então e agradecer essa aula com uma oração? Nosso amado Criador, nosso Deus e Pai, Senhor Yahvé, muito obrigado por esse momento que nós passamos juntos aqui nessa aula, onde nós falamos sobre relacionamento com o Senhor. E a coisa que nós mais desejamos, Pai, é desenvolver uma intimidade cada vez maior contigo. Nós sabemos que não é fácil, porque muitas distorções foram colocadas para que as pessoas se distanciassem da forma correta de se relacionar com o Senhor. Por isso, muito obrigado por nos ajudar agora a refletir sobre isso e a estar aprendendo realmente a forma correta que o Senhor deseja ser adorado, Pai. Que o Senhor toque os corações sinceros, que essas pessoas possam ter paciência para poder desenvolver todo o material, para poder analisar as bases bíblicas com muito cuidado mesmo, para que percebam, Pai, que existe algo único na Tua palavra. A forma como o Senhor deseja ser adorado, como o Senhor se relaciona com a humanidade, como o Senhor se relaciona com cada pessoa, é algo maravilhoso demais. Abençoa cada ouvinte aqui, para que ele sinta isso, independente das experiências que já teve, dos problemas que já enfrentou ou que esteja enfrentando, Pai. Atue no coração de cada pessoa, que ela sinta a sua paz que vem de Ti, que ela sinta a sua presença, que ela sinta o seu poder transformador na sua vida, para que ela perceba que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor se preocupa, que o Senhor ama, que o Senhor não abandonou a humanidade, que o Senhor está atento a tudo o que está acontecendo e que estamos muito próximos da restauração de todas as coisas por meio de um governo extraordinário que irá restaurar realmente todos os assuntos humanos. Por isso, abençoe cada ouvinte, para que gradativamente ele possa chegar a essas conclusões. Do fundo do coração, nós agradecemos ao Senhor por esse momento único e é no nome de Jesus. Amém.